Olá, senhores, bem-vindos, bom dia. Vamos então prosseguir com o programa de Direito Penal, parte geral, iniciar, não é, o segundo módulo. Meu nome é Gustavo Junqueira, sou professor de Direito Penal do curso Damásio. Meu endereço de Twitter já vai aparecer aqui, é o @profgjunqueira, e eu fico absolutamente ao dispor dos senhores para qualquer dúvida, qualquer comentário acerca da aula, indicação de uma leitura extra, fico realmente ao dispor. Bom, meu objetivo, então, é prosseguir, né, agora no segundo módulo, a partir de concurso de pessoas e enfrentar a teoria da pena. Uma grande responsabilidade, prosseguir com o programa iniciado pelo professor André Stefano, um dos grandes penalistas do Brasil, querido amigo. Até pensei em vir já hoje com gelzinho e tal, uma gravata rosa, um dos mais elegantes professores do Brasil também. Brincadeira à parte, é mesmo uma grande responsabilidade, uma grande alegria poder dividir a matéria com o professor André. Bom, vamos lá. Vamos começar então concurso de pessoas. Bom, definição. O que é? Defina concurso de pessoas. Escreva aí. Ciente e voluntária participação. Ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal. Ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal. Seria, então, a definição. A natureza jurídica. Me permitam aqui suspender rapidamente. A minha aula, ela corre mais ou menos nesse ritmo, porque eu sempre vou ditar, explicar ou explicar e ditar, tá? Dependendo, aí quase que da cadência da matéria, não é? Por quê? Primeiro, claro, é muito importante a explicação, é para isso, que todos estão aqui, mas eu também acredito muito no caderno, eu gosto muito de montar caderno, foi assim, que eu consegui atingir o meu objetivo quando fiz curso preparatório, fiz Damásio, lá nos idos de 96 e 97, não faça contas, e quando eu cheguei, eu fui um péssimo aluno na faculdade, tanto que eu não critico a faculdade, porque eu não sou capaz, eu não fui, como é que eu posso falar mal de um lugar que eu não, mal conheci, Mas eu cheguei, então, muito cru mesmo, totalmente despreparado, não sabia nada do que os professores estavam falando, e foi em cima do caderno que eu consegui, estudar e conseguir alcançar o meu objetivo no concurso público. A ideia era decorar o caderno. Você decorou o caderno inteiro? Não, mas cheguei perto de 90%. Tá? Eu obsessivamente decorando o caderno. Decorar é treino, como qualquer outra coisa. Se você me colocar para correr, eu não sei correr, porque eu não treino. Se eu treinar, eu aprendo. Se você me colocar para decorar, eu treino faz muito tempo. Eu estou longe de alguma perfeição, mas já tenho mais facilidade para decorar do que para correr. A ideia é essa. Se você treinar, decorar, a coisa entra no eixo. Adianta decorar sem entender sem decorar. Eu não consigo entender porque o pessoal briga com isso. Eu gosto de decorar. Não, eu só gosto de entender. Não dá para fazer as duas coisas. Tem que fazer as duas coisas. Não adianta entender e não lembrar a informação na hora da prova. Não adianta lembrar a informação na hora da prova e não conseguir articular. Você tem que saber, você tem que fazer as duas coisas. Tem que entender e decorar. É por isso que minha aula sempre vai estar preocupada em montar o caderno e tentar trazer uma ilustração, um exemplo, tentar articular também para você poder desenvolver aí uma dissertação, desenvolver o raciocínio. Beleza? Vamos lá. Natureza jurídica é uma norma de ampliação da adequação típica. É uma norma de ampliação da adequação típica. Espacial, temporal
e pessoal. É uma norma de ampliação da adequação típica, espacial, temporal e pessoal. Por quê? Explico. Você tem o artigo 121, matar alguém. Dentro do 121, matar alguém, tem matar alguém com faca, matar alguém com revólver, matar alguém com espingarda, matar alguém com veneno. Tá. E segurar para que outro mate alguém. Segurar para que outro mate alguém não está dentro do matar alguém. Tá? Emprestar a faca para que alguém mate alguém. Também não está fora. Então, o artigo 29 vem e diz que todo aquele que colabora para a prática do crime responderá nas penas a este cominadas. Ou seja, ele amplia a adequação típica no tempo, no espaço e na pessoa. Pessoa diversa daquela que praticou a conduta típica também vai responder. Num espaço diverso, eu posso instigar alguém a matar de um outro continente. Num tempo diverso, eu posso fornecer o instrumento do crime um mês antes do crime. Então, ela amplia o alcance da norma incriminadora no tempo, no espaço e na pessoa. Por isso que concurso de pessoas, as normas que regem o concurso de pessoas, elas são normas de ampliação da adequação típica. Você lembra de outra? Tem duas muito importantes no Código. O 14. O 14. O 13 é uma bela discussão, não é? Se você tem um conceito geral de ação ou se você tem dois, e um deles seria alcançado por extensão, não é? Um belo raciocínio. Mas o 14 é o outro mais consagrado. 14.2, a tentativa. Não é? Você tem o matar alguém. E o tentar? O tentar é uma norma de ampliação da adequação típica. O raciocínio do garante é um belo raciocínio, mas não é um dos raciocínios mais consagrados. Beleza? Bom, vamos lá. Escreva aí. Momento do concurso de pessoas. Momento do concurso de pessoas. Desde a elaboração intelectual até a consumação. Desde a elaboração intelectual até a consumação. Então a gente pode falar em concurso de pessoas desde a elaboração intelectual, o planejamento, até a consumação. Depois da consumação, não há mais falar em concurso. Isso é importante? Super. Uma das questõezinhas mais batidas é aquela, né? Em que o sujeito chega para dois jovens e diz, olha, quero muito uma roda branca, vocês não arrumam daquele jeito para mim? Ah, a gente arruma sim. Eles vão lá, furtam a roda, né? Vendem para o sujeito. O sujeito responde pelo quê? Ora, ele induziu o furto. Ele participou do planejamento do furto. Ele responde pelo furto. Agora, se esses dois jovens arrumam a roda, furtam a roda, vão lá e entregam para o sujeito, olha só o que a gente conseguiu para você. Não é? Ah, conseguiram daquele jeito, né? Foi daquele jeito. Ele compra a roda. Ele não está mais aderindo ao furto antes da consumação. Ele está pegando a roda depois de já consumado o furto. Isso significa que ele responde por receptação. Tá bem? Então, é a ideia de que é possível falar em concurso da elaboração intelectual até a consumação. Ponto. Quando a gente discute concurso de pessoas, algumas perguntas são, comuns. A que título cada um responde, por qual crime cada um responde, com que pena cada um responde. Vamos tentar responder essa segunda. Classificação típica da conduta de cada colaborador. Classificação típica da conduta de cada colaborador. E aqui nós temos três teorias. Primeira teoria, teoria monista ou unitária. Teoria monista
ou unitária? Dois pontos. Todos os colaboradores respondem pelo mesmo crime. Todos os colaboradores respondem pelo mesmo crime. Ponto. É adotada como regra no Brasil. É adotada como regra no Brasil. Então, nós temos a teoria monista como regra no Brasil, a ideia de que todos respondem pelo mesmo crime. Eu costumo brincar com 4 exemplos, né, só para mostrar o alcance. O primeiro, imagine que eu entro numa casa para furtar uma TV junto com o Mévio. Mévio, segura de um lado, segura do outro. Nós dois subtraímos a TV. Eu respondo por furto e ele também. Imagine que eu peço ao Mévio, Mévio, fique lá fora vigiando que eu entro e pego a TV. Eu estou subtraindo, eu respondo por furto. Ele só ficou lá fora vigiando, ele responde por furto também. Por quê? Mas ele não subtraiu. Mas todos respondem pelo mesmo crime. Eu chamo o Mévio para matar alguém comigo, dou 3 tiros. Ele dá 3 tiros. Os meus tiros são letais, cabeça. Mévio erra os 3 tiros. Os meus tiros mataram. Eu respondo por homicídio consumado. E Mévio também. Mas os tiros dele não foram letais. Não interessa. Teoria monista, todos respondem em regra pelo mesmo crime. Eu sou funcionário público. Eu chamo o Mévio, que não é, para me ajudar a subtrair computadores da defensoria. Tá bem? Partindo da premissa que tem computador com valor econômico na defensoria. Eu chamo o Mévio, então, e digo, ó, tá aqui a chave, não é, da defensoria, você entra lá às 6h30, eu distraio o guarda, você pega 2 computadores, fica um para você, um para mim. Ele faz isso. Eu sou funcionário e estou me servindo da função para subtrair bens da administração. Eu respondo por peculato. Mévio, que não é funcionário, responde por peculato. Tudo por força da teoria monista. Joia? Vamos avançar um pouquinho. Escreva aí. A teoria monista tem inspiração na equivalência dos antecedentes. Tem inspiração na equivalência dos antecedentes. 2 pontos. Todos os que colaboram são causa. E por isso respondem pelo mesmo crime. Todos os que colaboram são causa. E por isso respondem pelo mesmo crime. Isso já caiu pelo menos 2 vezes na Magis. Tá bem? A ideia de que a inspiração da teoria monista vem da equivalência dos antecedentes, que cá entre nós é uma teoria que regula o quê? Causalidade. Tá? Mas como tudo que colabora para o resultado é causa, todos que colaboram vão responder pelo mesmo crime. Qual é o perigo, qual é a grande crítica dessa teoria? A grande crítica dessa teoria é que ela privilegia demais a face objetiva do crime e ela dificultaria em determinada escala a individualização. Todo mundo pelo mesmo crime. Todo mundo pelo mesmo crime. Não é? Então dá a impressão que aquele que tem uma colaboração absolutamente essencial e o outro que tem uma participação muito acidental vão responder da mesma forma. Tá? Pode analisar. Crítica à teoria monista. Não considera a diferença na intensidade da colaboração, a diferença na intensidade da colaboração e dificulta a individualização. Ponto. Também dá muita importância à face objetiva da colaboração.
a face objetiva da colaboração, como se desprezasse a subjetiva. Bom, qual é a resposta à crítica? Escreva aí. Resposta à crítica. O artigo 29 traz uma mitigação. O artigo 29 do Código Penal traz uma mitigação. Mestieri fala isso. Quem vai prestar concurso no Rio, cite Mestieri. João Mestieri. Qual é a mitigação? 2 pontos. Entre aspas, na medida de sua culpabilidade. Na medida de sua culpabilidade. Então, todos respondem pelo mesmo crime? Sim, mas na medida de sua culpabilidade. Então, esse na medida de sua culpabilidade seria a ressalva, a salvação da individualização da pena da face subjetiva do crime. Beleza? Joia? Ok. Vamos lá. Uma boa discussão, mas vamos lá. Segunda teoria, teoria dualista. Teoria dualista é um modelo teórico. Na teoria dualista, teríamos tipos de autor e tipos de partícipe. Tipos de autor e tipos de partícipe. Que permitiriam, desde logo, a individualização, que permitiriam, desde logo, a individualização. Como assim? Você teria, desde logo, matar alguém, pena de tanto a tanto. Colaborar para que alguém mate alguém, pena de tanto a tanto. Subtrair coisa móvel, tanto a tanto. Colaborar para que alguém subtraia. Tá? Então você teria, desde logo, a distinção do autor e do partícipe na tipicidade. Você teria tipos de autor e tipos de partícipe. É um modelo de laboratório, não é? Uma proposta interessante, não adotada. Terceira teoria, pluralista. Pluralista. Cada colaborador responde por seu próprio crime. Cada colaborador responde por seu próprio crime. Então você pode ter 10 pessoas colaborando e cada uma respondendo por seu próprio crime. Esta foi adotada como regra no Brasil? Não. Mas então ela foi adotada como exceção. Escreva aí. Foi adotada como exceção em 2 grupos de casos. Foi adotada como exceção em 2 grupos de casos. Primeiro, previsão da conduta de cada colaborador como tipo autônomo. Previsão da conduta de cada colaborador como tipo autônomo. Como assim? Ora, nós temos um crime chamado furto, e todos os que colaboram para o furto respondem pelo furto. Nós temos um crime chamado estupro, e todos aqueles que colaboram para o estupro respondem pelo estupro. Nós temos um crime chamado corrupção, e todos aqueles que... Nós não temos um crime chamado corrupção. Nós temos 2. Nós temos um que chama corrupção ativa e o outro que chama corrupção passiva. Quando alguém oferece e o outro recebe a vantagem, os 2 estão colaborando para lesar o mesmo bem jurídico. A princípio, estão praticando um injusto de corrupção. Mas o legislador fez questão de distinguir a conduta daquele que solicita, corrupção passiva, e daquele que oferece, corrupção
ativa. Então, como o legislador fez questão de especificamente aqui tratar da conduta de cada colaborador em um tipo autônomo, nós respeitamos. É uma exceção pluralista. Temos outras? Temos o aborto. Nós poderíamos ter um crime chamado aborto e todos os que colaborassem responderiam pelo aborto. Mas não é assim. Nós temos o consentir da gestante no 124 e o provocar do terceiro no 126. Então, os dois estão juntos para matar o feto e cada um responde por um tipo diferente. Joia? Coloque esses exemplos aí. O artigo 317, versos 333, 317, versos 333, o 124, versos 126, e ainda tem o 342, versos 343, que é o falso testemunho e suborno para falso testemunho. Tá bem? 342, 343 também tem, não é, a mesma peculiaridade. A testemunha responde por falso e o terceiro que subornou por suborno ao falso e não como colaborador no próprio falso. Beleza? Joia? Tranquilo? Tranquilo. Então, esse é o primeiro grupo de casos pluralistas, não é? Que excepcionam a adoção da teoria monista no Brasil. Segundo grupo, e certamente o mais importante, o mais cobrado nos concursos, é a cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta. O que é isso? Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. 29, parágrafo 2º. Se um dos colaboradores só aceitou participar de um crime menos grave, receberá a pena deste. Ou seja, se um dos colaboradores só aceitou participar de um crime menos grave, receberá a pena deste, ou seja, responderá nos limites de seu dolo. Responderá nos limites de seu dolo. Ponto. Se previsível o resultado mais grave, a pena poderá ser aumentada até a metade. Ponto. Como assim? A ideia é a seguinte. Dois sujeitos resolvem, esse é o exemplo de sempre, né? Ninguém aguenta mais responder isso em concurso, mas vamos lá. Dois sujeitos combinam de furtar a casa da Maria, Meve e Tício. Meve, vamos furtar? Vamos, Tício. E a Maria? Maria está viajando, né? Então, dá para a gente entrar tranquilo. Ah, tranquilo não, porque tem aquele noivo dela que fica rondando a casa e tal. Então é melhor que um fique vigiando, o outro entra, ok? Então, Tício fica lá fora, Mévio entra, pega alguns bens, traz, Tício esconde. Mévio vai ao andar de cima, abre a porta do quarto de Maria. Quem é que está lá dormindo? Maria. Já tinha voltado da viagem. Aí o Mévio pensa, bom, eu estou aqui e o Tício está lá fora vigiando. Eu estou tranquilo, porque se alguém aparecer, se o noivo aparecer, ele vai assoviar e eu fujo pelos fundos. Tenho Maria à minha mercê. Vou estuprar Maria. E ele estupra Maria. Mévio responde pelo furto e pelo estupro. Claro. O Tício, que estava lá fora, colaborou para o furto? Colaborou.
queria colaborar para o furto? Queria. Então ele responde pelo furto. Ele colaborou para o estupro? Sim, porque se ele não estivesse lá fora, Mévio não teria se sentido confortável para praticar o estupro. Então ele colaborou. A pergunta é, Tício queria colaborar para o estupro? Não. Se ele não queria colaborar para o estupro, ele só aceitou participar de um crime menos grave. Só aceitou participar do furto. Responde apenas pelo furto, com a pena aumentada se previsível o resultado mais grave. Eu te pergunto, é previsível que nessa história ia rolar um estupro? Não? Então ele só responde pelo furto. Se fosse, a pena do furto seria aumentada até a metade, o que cá entre nós ainda é muito, muito, muito menos do que a pena do estupro. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Beleza? Queria que você anotasse duas observações. Primeira observação. É pacífica a orientação nas cortes superiores que aquele que participa, que colabora, melhor, aquele que colabora conscientemente com roubo armado, que aquele que colabora conscientemente com roubo armado adere a um eventual resultado morte. Adere a um eventual resultado morte. Tá? Então, nas cortes superiores, quem sabia que estava participando de um roubo com emprego de arma, não vai poder alegar, não, eu topei participar do roubo, mas não da morte. Você sabia que era um roubo com arma? Sabia. Então você aderiu sim a um eventual resultado morte. Tá? A defesa não vai conseguir destacar. Claro que enquanto tese de defesa, você tem o raciocínio inverso. Não é? Ora, se aquele que colabora conscientemente com o roubo armado adere ao resultado morte, aquele que não sabe que o roubo é praticado com emprego de arma, pode alegar cooperação dolosamente distinta. Não é? São raros casos, mas já vi. Me lembro de um que eu atuei, que eram 6 jovens, roubaram um determinado lugar grandão, né? Nem vou comentar o lucro, tem poucos no Brasil, muitos conseguiram identificar. E eles chegaram, né, renderam lá os responsáveis tal, e pegaram muito dinheiro. E de repente escuta estampido, né, o disparo. Um tinha ido para mais longe, os outros 5 estavam aqui com os reféns, né, com as vítimas. Aí esses 5 saem correndo e tem lá uma vítima morta. Os 5 começam a gritar com esse cesto. Não era para trazer arma, não era para trazer arma, não eram para trazer arma. Pegam a arma, jogam no rio. Espancam o cara fica lá largado e fogem com o dinheiro. E eles são apanhados. Quando eles são apanhados, eles só foram apanhados na fuga. Aliás, tem peculiaridades interessantíssimas no caso. Mas são apanhados na fuga. As armas que eles estavam eram todas de brinquedo. Um deles, inclusive, estava com um pedaço de madeira enrolado no moletom. Né? Depois ele falou para mim que ele não achou a arma de mentira, só achava de verdade, ele preferiu levar. Não é? Porque é muito mais fácil hoje você encontrar uma arma de verdade que um simulacro no mercado. Não é? Bom, esses 5 foi reconhecida a cooperação dolosamente distinta. Porque mesmo as vítimas alegaram que quando esses 5 ouviram o estampido, foram lá, bateram no cesto, pegaram a arma, jogaram num laguinho que tinha no lugar, né, sem maiores descrições, né, e ficavam gritando que não era para levar arma, que não era para levar arma, que não era para levar arma. Tá? Bom, o juiz entendeu que então eles não sabiam que participavam de um roubo com emprego de arma e aceitou a tese. Mas o que eu quero que você grave, o que eu quero que tenha ficado registrado. Quem participa conscientemente do roubo com emprego de arma, no entender das cortes superiores, aderiu ao evento morte. Tudo bem? Beleza? Ponto. Segundo comentário, segunda observação, ainda aqui na exceção pluralista.
como resolver o seguinte problema. Minha filha foi numa festinha um dia desse, né? Em Santos. E ela voltou, não é? Recebendo mensagens de um menininho lá, né? Que resolveu que vai ficar mandando mensagenzinha para ela, né? Então, eu não quero a morte do menino, não é? Isso é um absurdo, né? Eu sou um pai civilizado. Mas de repente quebrar as pernas, não é? Perna recupera, não é? Tal, né? Uma fraturinha e tal. Então eu contrato, não é? Um capanga para quebrar as pernas do menino, para ele aprender a não ficar mandando mensagem para minha filha. Não que isso tenha passado pela minha cabeça, estou só aproveitando o cenário para dar um exemplo, não é? O sujeito vai lá, então perceba, eu contratei para quebrar as pernas. O sujeito vai lá, dá uma paulada na cabeça do menino e mata. Eu respondo, pelo quê? Eu contratei para dar pancada na perna. Eu respondo pelo quê? Interessante, né? Então, escreva aí. Teoria do excesso nos meios. Se o executor realiza a conduta orientada pelo mandante e o resultado mais gravoso é um desdobramento natural, o mandante também responde. Ponto. No entanto, se o executor extrapola nos meios, responde sozinho pelo evento mais gravoso. Responde sozinho pelo evento mais gravoso. Então, percebam, eu mandei quebrar as pernas. O sujeito vai lá e dá pauladas na perna do menino, né? Acaba rompendo um osso, dá uma embolia, ou acaba, não é, rompendo uma artéria, mas isso resultado das pancadas na perna, como... Bom, ele não queria ter matado o menino, era para quebrar a perna, né? Acabou matando. Eu não mandei matar, mandei só quebrar a perna. Eu respondo, porque isso foi um desdobramento natural. Agora, eu mandei quebrar a perna. Ele chega lá e dá um tiro na cabeça do menino. Eu não mandei dar tiro na cabeça, tá? Eu mandei quebrar a perna. Então, eu não posso responder pela morte. Só posso responder no limite do meu dolo. Deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Tranquilo? Ponto. Prossigo. Nesse caso, o mandante está dizendo, nesse caso acredito que o mandante pode responder sim pela lesão corporal, sim, não é? Pela lesão corporal, porque eu não queria que matasse, eu queria que lesasse. Lesou, não é? Eu não tinha dolo de homicídio, né? Eu não queria que matasse, tá bem? Então eu respondo pelo crime menos grave, eu respondo nos limites do meu dolo, não é? Se era previsível o resultado mais grave, nas circunstâncias concretas, aí a pena pode ser agravada. Vamos lá. Prossigo. Requisitos do concurso de pessoas. Requisito do concurso de pessoas. Primeiro requisito.
requisito do concurso de pessoas. Primeiro requisito: pluralidade de pessoas. Quem diria, né? Que para ter um concurso de pessoas, você precisa ter mais de uma pessoa. Conta inimputável? Conta. Conta até estagiário, tá bom? É um conceito amplo de pessoa adotado aqui pela doutrina. Segundo, liame subjetivo. Liame subjetivo. Liame subjetivo, ou seja, adesão de uma vontade a outra. Adesão de uma vontade a outra. Agora eu te pergunto, essa adesão tem que ser recíproca? Tem que ser bilateral? O Nilo Batista diz que sim, mas prevalece que não, e eu recomendo no seu concurso falar que não mesmo, tá? Escreva aí, prevalece que a adesão pode ser unilateral. Prevalece que a adesão pode ser unilateral. Como assim? Olha que interessante. O exemplo é de Hungria, tá? Imagine uma funcionária doméstica que não gosta da patroa. E ela percebe que tem um gatuno rondando a vizinhança. O que ela faz? Ela deixa a porta da frente entreaberta, de forma que o gatuno possa observar o candelabro de ouro que fica no hall. O exemplo é de Hungria, candelabros de ouro e tal. O gatuno passa, vê o candelabro de ouro, ninguém por perto, pega o candelabro e sai correndo. O gatuno não aderiu à vontade da funcionária, porque ele não sabe nem que ela existe, tá? Mas a funcionária aderiu à vontade do gatuno. Então, o gatuno responde pelo furto simples. E a funcionária pelo furto em concurso de pessoas. Existe um concurso da funcionária para o gatuno. Não existe do gatuno para a funcionária. Deu para entender a ideia? Beleza? Joia? Essa é a sacada do vínculo unilateral. Não precisa ser recíproco. Bem interessante, bem interessante. E casa, né? Porque se for pensar, o gatuno não queria participar de um furto qualificado pelo concurso de pessoas. Ele só aceitou participar de um furto simples. Responde no limite do seu dolo. Casa direitinho, né? Uma coisa com a outra. Dúvida? Prossigo. Terceiro, relevância causal da colaboração. Eu ponho causal entre aspas, porque não é verdade. Né? Se você travar no causal, pode te atrapalhar. Então é causal, assim, meio causal só, né? Muito causal. Mas vamos lá. O que é essa relevância causal da colaboração? Eu prefiro definir na negativa, tá? Não é meio covarde isso, mas eu acho que fica mais claro. Escreva aí. Se a pretensa colaboração em nada interferiu. Se a pretensa colaboração em nada interferiu na dinâmica causal do crime, não há concurso. Não há concurso. E aí eu sempre dou um exemplo bobão, tá? Que é, né? Que exemplo bobo, mas ele é bobo e fica na cabeça depois porque ele é bobo, que nem piada boba, tá? Imagine que eu quero matar minha sogra.
Tá bom? Estou resolvido, determinado, nada me fará desistir, tá claro? Então, eu estou tão determinado que eu vou cantarolando. Eu vou matar minha sogra, vou bem feliz, vou matar minha sogra, dia feliz. Aí eu estou passando numa praça, um sujeito escuta, não é? O que você está cantarolando aí? E eu respondo, olha, nem adianta tentar me impedir, ninguém vai conseguir me impedir. Eu estou a caminho da casa da minha sogra e vou matá-la, nada me fará mudar, não é, o meu objetivo. Ao que o sujeito responde, mas quem está falando de mudar o objetivo? Eu estou aí com inveja, quero matar a minha há anos, ainda não tomei coragem. Comprei esse revólver para matar a minha e não tomei coragem. Olha, faz o seguinte, em homenagem à tua coragem, leve minha arma consigo, acaba com a bruxa. Oh, muito obrigado pela sua colaboração. Põe a arma, vou matar minha sogra, vou bem feliz. Bom, estou chegando perto da casa da minha sogra, eu penso, vou matá-la. Estou resolvido, nada me fará mudar. Sei que você é condenado por isso, porque já jurei de morte várias vezes, todo mundo sabe que eu sou o principal suspeito, a casa dela é cheia de câmeras escondidas, certamente seria filmado enquanto a mato. Eu sei que eu vou ser condenado por isso. Já pensei nisso, custo-benefício vale a pena. Agora, se eu vou ficar preso um tempo, eu quero ter imagens boas para lembrar, durante esse tempo de pena. Eu vou matar minha sogra com arma de fogo. Rápida, impessoal, pá, morreu, acabou. Não. Se eu vou ser condenado por isso, eu quero curtir o momento. Matar a sogra tem que ser com a mão, que você vai apertando o pescocinho, vai ver o bichinho azulando, a linguinha saindo, o olhinho esbugalhando, vai amolecendo, você aperta mais um pouquinho. Porque é para ter imagens, sensações interessantes para lembrar durante o cumprimento da pena. Jogo a arma longe, vou lá e mato minha sogra como tem que ser, esganadinha. Pergunto. Duas pessoas, estamos eu e o sujeito da praça. Ele aderiu à minha vontade? Aderiu, liame subjetivo. Me emprestar a arma interferiu na dinâmica do crime? Não interferiu. Então ele não responde. Tá? Mas Gustavo, ele deu a arma. Se você usa a arma, ele responde pela morte da sogra? Responde. E agora, como você não usa a arma, ele não responde? Não responde. Então dá a impressão que a responsabilidade penal dele está dependendo muito mais da tua escolha em usar a arma ou não usar, do que da conduta anterior dele. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Por falta de relevância causal na colaboração. É isso. Tá? Não tem controvérsia. Deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Então, se você demonstrar que teve relevância, responde. Se não teve, e no meu exemplo, a princípio não teve, ai Gustavo, mas ao te dar arma, ele não te incentivou. Lembra que no meu exemplo, eu já estava plenamente determinado, não estava precisando de motivação alguma. Tá? Esse é o meu exemplo. Tá? Se você quiser fazer um outro exemplo, em que o seu autor está meio em dúvida e ele é incentivado, beleza, aí o cara colaborou. Tá? Mas no meu exemplo, não. No meu exemplo, não teve colaboração psíquica e eu não usei a arma. Beleza? Joia? Joia. Aí dentro desse tema, teve um oral da Magis, que o examinador foi buscar uma expressão, agora consta nos manuais, que todo mundo colocou no manual, né, para o aluno. Mas ele foi buscar uma expressão em Aníbal Bruno. Então ele virava para o aluno, maldade, né? Para o candidato, no oral aqui, ele perguntava rápido, doutor, o que é crime silente? Pois não, silêncio. Crime silente. O que é crime silente? Tá? E aí ele olhava para a plateia e falava, procura no Google aí. Vê se alguém sabe. Porque não tinha no Google mesmo. Tá? E todo mundo apavorado. E ele ia perguntando um por um. Porque não adiantava. O pessoal saía gritando, chorando, esperneando. Ninguém achava o raio do... Cadê a canetinha? Do crimen silente, é latim. Então o pessoal já ia procurar errado no Google, que procurava crime silente. É crimen silente. O que é o crimen silente? É assim, ó. Imagine que eu chego na minha casa, eu vou definir, mas imagine que eu chego na minha casa, viro para minha esposa e falo, ó, eu hoje resolvi, trabalho honesto não está rolando, não é? Não estamos vivendo bem com isso e tal, vou praticar um crime. Vou sair daqui agora, vou lá no banco e vou assaltar o banco. Tá? Aí puxa a imagem aqui para mim. Aí minha esposa fica assim, ó, paradinha, em silêncio. Tá? Olhando para mim.
Pode puxar aqui a imagem para mim. Isso. Eu falo para minha esposa, vou assaltar o banco. Ela fica assim, ó. Tá bem? É um exemplo teórico, né? Porque é impossível você falar alguma coisa para sua esposa e ela não te responder com 3 vezes as palavras que você usou. Mas é um exemplo teórico, tá? É um exemplo teórico. Tá bem? Minha esposa fica caladinha, falou. Bom, mas ela fica, tá bom? Eu vou lá e assalto o banco. Digamos que ela tenha aderido psicologicamente. Né? Lá dentro ela fica, até que enfim, viva, tal. Mas ela não manifesta, ela fica paradinha. Ela responde pelo roubo? Responde? Não, claro que não. É a mera adesão psíquica sem qualquer tipo de relevância. Tá? Isso é o que se chama crime insilente. Salvo se ela for garante, claro. Se ela for a gerente do banco, delegada de polícia, ela responde. Não é? Porque ela é garante. Tá. Mas ressalvado o dever de garante, não responde. Senhores, pensa. É só pegar, eu pego e falo, gente, é o seguinte, não aguento mais, de novo Madeira ficou me infernizando hoje na sala dos professores, vou sair daqui, eu pregar a mão na cara dele, tá? 1 minutinho. Vocês ficam assim. Eu vou lá, prego a mão. Vocês respondem? Porque vocês não me impediram? Claro que não. Tá? E alguns podem até ter concordado, é chato mesmo, merece, vai lá, prega a mão, né? Tá, tal, né? Beleza. Tá? Vocês vão responder? Claro que não. Você pode ter o dever moral de tomar uma atitude. Mas se você não tem um dever jurídico e você não é garante, você não responde. Claro que não. Deu para pegar? Escreva aí. Crime insilente é a mera conivência passiva o mero conhecimento da prática da infração, o mero conhecimento da prática da infração, que pode ou não ter concordância psicológica. Ponto. É irrelevante penal. É irrelevante penal, salvo se presente o dever de garante. Salvo se presente o dever de garante. Prossigo. Quarto e último requisito. Unidade de crime. Unidade de crime. Ou seja, todos respondem pelo mesmo crime. Ou seja, todos respondem pelo mesmo crime. Como assim? Lá no fundo, não é um requisito, é muito mais uma consequência. Presentes as outras 3 características, a gente vai aplicar a teoria monista. E aplicando a teoria monista, todos vão responder pelo mesmo crime. Deu para pegar? Beleza? Joia? Escreva aí então. Próximo tema, autoria versus participação. Autoria versus participação.
autoria versus participação. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: por que dividimos autores e partícipes? O que ganhamos, o que perdemos? Não é? Há quem defenda que não adianta dividir, que não adianta que não serve para nada, tá? Porque, na verdade, ainda mais se nós partimos da teoria monista, todo mundo vai responder pelo mesmo crime, a gente vai separar para quê? Há quem diga que essa separação não é uma opção, é uma distinção ôntica, tá? Lembra que o finalismo parte de uma perspectiva ôntica de mundo, o ser em si, que deve ser respeitado, não construído. Bom, então há quem diga que a diferença de autoria e participação ela é ôntica, ela está lá. Então o direito não tem como negar, tá? E há quem diga que ela não está lá, mas ela é interessante, porque ela ajuda a melhor dividir responsabilidade. Fica mais fácil de dar uma pena maior para uns e menor para outros, tá bem? Bom, então, uma primeira grande divisão, uma primeira grande distinção, teorias diferenciadoras versus não diferenciadoras. Vamos começar pela não diferenciadora. Escreva aí. Número 1, teorias não diferenciadoras. Para parte da doutrina, não há justificativa para distinção. Não há justificativa para distinção. Autor versus partícipe. Não há justificativa para distinção. Autor versus partícipe. Dois pontos. Adotada a teoria monista, nos termos do artigo 29, basta aplicar a pena de acordo com a culpabilidade. Basta aplicar a pena de acordo com a culpabilidade. Como assim? Ora, todo mundo vai responder pelo mesmo crime. Já é para responder de acordo com a culpabilidade. Por que eu tenho que falar? Olha, esses 5 colaboraram para o roubo. Esses 2 são autores, esses 3 partícipes, e a pena será aplicada. Tira essa fase. Para que ficar dividindo autoria e participação? Chama todo mundo de autor e aplica a pena na medida da culpabilidade. Acabou. É uma fase a mais desnecessária. Para quê? Tá bem? Ponto. Escreva que na doutrina brasileira, tal perspectiva é indicada como um conceito extensivo de autor. Como um conceito extensivo de autor. Me permita falar uma coisa. Por que seria conceito extensivo de autor? A ideia é que todo mundo é autor. Não precisa dividir autor e partícipe, todo mundo é autor, acabou, responde cada um na medida da culpabilidade. Você vai falar, não é o que a gente adota no Brasil. Não, não é o que você vai responder a princípio no concurso. Mas você tem autores muito importantes de uma novíssima geração defendendo isso. Defendendo que o Brasil não distingue autor e partícipe coisa nenhuma, que a lei não distingue e é por isso que os tribunais não distinguem. Porque, com todo respeito, os tribunais não distinguem. Tá? Vai procurar acórdão, você não vai encontrar acórdão em tribunais estaduais falando, olha, esses aqui são autores, esses aqui são partícipes, vai estar todo mundo no pacote. Não é? São raras as distinções, raríssimas as distinções, como não é, um critério para separar o injusto, para dividir pena e tal. Então, essa novíssima geração diz, os tribunais realmente não são fiéis à distinção, porque o Código Penal não o exige. Nós não adotamos uma teoria diferenciadora. Tá bom. Saiba, então, que tem esse movimento muito forte. Tá bom? Segunda teoria.
teorias diferenciadoras. Com a adoção de um conceito restritivo de autor, a distinção deve ser respeitada. 2 pontos. Letra A. Pois tem sentido ôntico. Pois tem sentido ôntico. Ou seja, existe no mundo real. E cabe ao jurista reconhecê-la. Bittencourt, por exemplo. Bittencourt, não é? Ele vai dizer, partindo dessa premissa finalista forte, está lá na realidade quem é autor, quem é partícipe. O direito não pode ignorar. Não pode pegar e chamar todo mundo de autor, porque é uma diferença em si, ôntica. Letra B. Aí é uma outra perspectiva, né? Enquanto construção jurídica, apta à melhor compreensão do injusto, e divisão das responsabilidades. Bem discutível se falar de divisão de responsabilidade é pertinente quando a gente fala de autoria e participação, né? Mas para o nosso objetivo a ideia é essa mesmo, tá bem? Bom, então há quem diga não adianta diferenciar, isso é uma grande bobagem. Há quem diga diferencia sim, diferencia porque eu não posso deixar de diferenciar, a diferença existe na realidade, diferencia porque é uma construção importante para melhor compreender o injusto e dividir o que a gente vai atribuir a cada um. Beleza? Beleza? Tá bom, Gustavo, vamos dividir. Prevalece no Brasil uma perspectiva diferenciadora. Prevalece. Qual o critério? Dezenas de critérios. Vamos lá. Teorias sobre critérios para distinguir. Autoria e participação. Primeiro critério. Primeira teoria. Teoria objetivo formal. Teoria objetivo formal, que é tradicionalmente adotada no Brasil. Teoria objetivo formal, que é tradicionalmente adotada no Brasil. Autor é quem realiza o verbo. E partícipe, aquele que colabora sem realizar o verbo. E partícipe, aquele que colabora sem realizar o verbo. Nossa, que fácil! É mesmo. O bom dessa teoria é que ela é muito fácil de instrumentalizar. Quem está matando é autor, quem está segurando é partícipe, quem está emprestando é partícipe, quem está vigiando é partícipe. Tá bem? Muito fácil. Tá bom. Foi a teoria adotada tradicionalmente no Brasil e no mundo.
Tá? Só que ela traz alguns problemas. Primeiro problema, para explicar a autoria imediata. Né? Eu coloco o revólver na cabeça do filho do gerente do banco e falo, gerente, vá fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Quem é que está realizando o verbo nuclear? É o gerente. Então eu sou um mero partícipe, é isso? É óbvio que não. Tá? O general na guerra, que mandava matar prisioneiro, o homem de trás, no aparato organizado de poder. Tá? O general falava, soldadinho, mata. O soldadinho vai lá e mata. O soldadinho é o autor e o general é o mero partícipe. Não parece razoável, não é? Então, a teoria objetivo formal, ela é muito boa porque é muito segura, mas ela parece ser insuficiente para resolver problemas evidentes e alguns problemas da modernidade. Quando você fala em organização criminosa, em crime de Estado, não é? Parece que ela não é tão eficiente. Escreva aí. A teoria objetivo formal sempre foi muito criticada pela dificuldade em explicar a autoria imediata pela dificuldade em explicar a autoria imediata e o autor intelectual, entre aspas, o homem de trás, expressão consagrada, não é? Aquele que fica atrás do véu, tá bem? Fica trancado no gabinete. O homem de trás, o homem por trás. Tá bem? Ponto. Pode anotar que a solução tradicional para a crítica é considerar a autoria imediata e a autoria intelectual como formas especiais de autoria. Como formas especiais de autoria. E aqui, principalmente na autoria intelectual, puxa uma flechinha, põe Cláudio Brandão. Né? No Brasil, Cláudio Brandão é um dos poucos que faz essa indicação expressa. Cláudio Brandão. Oi? Perdão. Isso, na autoria intelectual. Na autoria intelectual. Tá? Então, perceba, a crítica vem e diz, você não explica a autoria imediata, você não explica a autoria intelectual. Aí, quem sustenta a teoria objetivo formal diz, você está com um problema com isso? Muito simples. Chama o autor imediato de autor e chama o autor intelectual de autor. Pronto, resolvi. São formas especiais de autoria. Resolveu assim. Um puxadinho, né? Você está falando, meu critério é objetivo formal. Quem realiza o verbo é autor. E também o autor imediato, também o autor intelectual. É puxadinho. Você está fugindo do critério, você está criando outro critério. Tá bem? É uma gambiarrinha, né? Para resolver um problema que você não resolveu ali na hora. Tá? É um autor sui generis. Sui generis quer dizer que você não está explicando, né? Tá bom? Beleza? Beleza? Beleza. Mas é a explicação comum. Você vai encontrar acordos no Supremo falando do autor intelectual. Se quiser dar uma olhada. RHC 116.619. 116.619. Mas aí que é louco. Eu lembro uma vez um debate e um dos palestrantes dizia, ora, qual o problema? Ele vai ser partícipe, o autor intelectual, porque afinal de contas o mentor intelectual, porque não está realizando o verbo, mas vai ter uma pena maior. Mas peraí. Se é para a gente chamar de partícipe, para dar uma pena maior, eu estou distinguindo o autor e partícipe para quê? Tá? Vira bagunça. Tem que ter um sentido distinguir o autor e partícipe. Não, ele é um partícipe, mas ele é mais importante que o autor.
Eu estou confuso. Tá? Então vamos chamar todo mundo de autor e vamos atribuir a pena de acordo com a importância. Pronto, está resolvido. Não é? Ou não? Bom, então esse é o problema do objetivo formal. Gente, eu quero falar em uma linha de outros critérios para chegar no domínio do fato, que eu sei que é o que importa. Tá bom? Escreva aí. Uma segunda teoria seria a teoria objetivo material. Uma segunda teoria seria a teoria objetivo material. Autor é quem tem contribuição mais relevante. E partícipe, o menos relevante. Autor é o mais relevante, partícipe é o menos relevante. Tá, o critério é tão aberto, que o crítico vem e fala, se é para dividir assim, não divide, aplica só a pena de acordo com a intensidade. Tá? Quem resolve quem que é o mais relevante e menos relevante? Terceiro critério. Teoria subjetiva. Autor é o dono dos motivos do crime. Ou seja, quem quer o crime como seu. Autor é o dono dos motivos do crime. Ou seja, quem quer o crime como seu. E partícipe, quem quer o crime para terceiro. E partícipe, quem quer o crime para terceiro. Como assim? Fica fácil de resolver o problema do general. O general que manda o soldadinho executar o prisioneiro, quem é o dono dos motivos do crime e tem o crime como seu? O general. Tá? Qual o problema? O problema é que o soldadinho, então, é um mero partícipe. Ele vai lá, aperta o botão, tá? O prisioneiro ali, por favor, não. O soldadinho vai lá, aperta o botão, mas ele é um mero partícipe, porque ele não quer o crime como dele. Ele quer o crime como do outro. Tá? Al Capone manda Francesco matar o prefeito. Resolvemos, Al Capone é autor, ele é o dono dos motivos. E o Francesco, que esquarteja o prefeito, é só um partícipe, porque ele quer o crime como o de Al Capone. Não. Tá? Então, a impressão é que a teoria subjetiva resolve muito bem o problema do homem de trás, mas parece que não resolve tão bem o problema do homem da frente, tá bem? Do real executor. Tá? E interessante que a teoria subjetiva, ela foi o eixo de imputação muito tempo na Alemanha. Interessante isso. Quarta teoria, são só 12, estão acabando já, estou brincando, são 4, olha que coisa boa. Poderiam ser 12, a vida poderia ser bem pior, né? Quarta teoria, teoria do domínio do fato. Chegamos. Teoria do domínio do fato. Tenham em mente o seguinte, o domínio do fato não é uma criação de Huxin. Pelo contrário, você vai encontrar domínio do fato. Weltzel dizia que era obra de Helger e Lobb. Aí Weltzel dá uma releitura. Quem mais tem releituras famosas? Bom, você tem vários autores que vão trabalhar a teoria do domínio do fato. A leitura hoje consagrada do domínio do fato é de Huxin, mas ele não é o criador. Tá bem? Escreva aí. Que a releitura hoje consagrada da teoria do domínio do fato, a releitura hoje consagrada da teoria do domínio do fato é de Huxin. Mas ela já é tratada por Weltzel, que é o pai do finalismo, e atribuída
a Helger. E atribuída a Helger. Tá? Isso aí é só um examinador muito chato. Vamos lá. Que caiu, né, na Procuradoria da República. Quem era? Roxin é o criador da teoria do domínio do fato. Estava errada. Não, não é. Não é? Ela já vem em Weltzel, ela já vem antes de Weltzel. Tá bom? Ele faz uma releitura ora consagrada. Tá bem? Tá bom. A teoria do domínio do fato, antes de escrever, entenda uma coisa. Você percebeu como a gente conseguiu definir rapidamente o que era autor, o que era partícipe na objetivo formal? Foi rápido. Na objetivo material, na subjetiva, rápido. A teoria do domínio do fato não tem essa clareza e não se propõe a ter. Tá bem? O que faz muito sentido dentro de uma perspectiva funcionalista teleológica roxiniana. Né? Por quê? Porque ele está muito preocupado em trazer a solução adequada para o caso concreto, ainda que não tenha conceitos perfeitos, lógicos e esteticamente completos. Essa não é a preocupação de Roxin. Você vira e fala, teu conceito não está bonito. Ele fala, eu não quero conceitos bonitos. Eu quero chegar a soluções satisfatórias. Tá bem? Então, Roxin é muito claro em dizer que a teoria do domínio do fato, sob sua releitura, traz standards. Ela traz critérios que ajudam, não de forma matemática. O direito não é matemática, mas ajudam a melhor resolver quem é a figura central do acontecer típico. Esse deverá ser considerado autor e aquele que colabora sem ser central será o partícipe. E aí ele vai trazer standards para melhor identificação. É isso. Você perde em segurança? Sem dúvida. Tá? Mas você ganha em resposta satisfatória. É a promessa do autor. Tudo bem? Então vamos lá. Escreva aí. Importante observar que mesmo Roxin admite que sua proposta não traz contornos sólidos. Mas, ainda assim, indica critérios para um reconhecimento satisfatório da figura central do acontecer típico. Da figura central do acontecer típico. Que é o importante, né? Buscar. Tá bom. Vamos lá. Quais são os critérios? Será autor aquele que possui o domínio do fato, que pode se manifestar de três formas. Primeiro, domínio da ação. Primeiro, domínio da ação. 2 pontos. É autor quem realiza o crime com suas próprias mãos. É autor quem realiza o crime com suas próprias mãos. Roxin brinca, né? Que não tem uma forma melhor de você ter o domínio do fato do que realizá-lo com as próprias mãos. Isso é fácil. B. Domínio da vontade. Aí já fica legal. E no domínio da vontade, a gente vai ter 3 desdobramentos.
Tudo bem? Beleza? Vamos ao primeiro. Coação moral irresistível. Aí ele está resolvendo a autoria imediata, né? Sem precisar falar que é sui generis, nem especial, nem nada. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está resolvendo a autoria imediata. Tá? Pode anotar. Na coação moral, o coator é o dono do conteúdo da vontade. É o dono do conteúdo da vontade. E usa o executor como uma marionete. Como um mero concretizador. Como um mero concretizador. Então, a ideia é, o coator é o autor porque ele é o dono da vontade que produz o injusto. A vontade é dele, não é do coacto. Tá? Coloca um revólver na cabeça do filho do gerente do banco e fala, o gerente do banco pula, bate estrela, canta. Agora você entra no banco, pega... O gerente do banco perdeu qualquer autonomia de vontade, ele não tem mais nenhum domínio, nada. Eu sou o dono da vontade dele. Minha voz fala pela boca dele, minha energia se concretiza nos braços do gerente. Eu sou o autor. Essa é a ideia. Beleza? Joia? Segundo, no erro determinado por terceiro. No erro determinado por terceiro. Quem determina em erro por seu conhecimento superior, quem determina em erro por seu conhecimento superior é o dono do conteúdo da vontade. É o dono do conteúdo da vontade que realiza o crime. Que se realiza no crime, que realiza o crime. Como assim? Imagine que tem alguém fazendo tiro ao alvo, alguém caçando na floresta. Não é? O caçador está ali, eu estou aqui, eu falo ali, ó. Ali atrás do arbusto, eu estou vendo. É um cervo, é um urso. Pode atirar, é uma onça. Atira ali, ó, atira ali, ó. Atira. Era uma pessoa. Tá? Eu determinei terceiro em erro. Eu, com o meu conhecimento superior, eu estou vendo que era uma pessoa, eu vi que era uma pessoa, eu o induzi em erro, porque eu queria usá-lo como instrumento para matar a pessoa. Eu sou o dono da vontade. Tá? Eu sou o autor. Deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Roxin chega a comentar que não importa se a conduta do executor tem relevância ou não tem relevância. O que importa é que quem tem o conhecimento superior, quem está induzindo em erro, é o dono da vontade que se concretiza no crime. Joia? É o autor. Beleza? E aí a gente chega naquilo que traz grande polêmica, todo mundo quer se matar, né? Domínio da vontade no aparato organizado de poder. Que foi o que deu quebra no mensalão. Né? Então vamos lá. Escreva aí. Para que
o homem de trás seja considerado autor por domínio do fato, são necessárias as seguintes características. São necessárias as seguintes características. Primeira, poder de mando em uma estrutura verticalizada de poder. Poder de mando em uma estrutura verticalizada. Pronto. Poder fica feio. Né? Ou seja, você tem quem manda e quem obedece. Não necessariamente um que manda e muitos que obedecem. Você pode ter um que manda muito, um que manda mais ou menos, um que manda pouquinho, uns que obedecem. E você pode então ter vários dominando o fato nessa cadeia. Tá bem? Tudo bem. Só que você tem que ter uma estrutura verticalizada de poder com mando. Segunda, fungibilidade do executor. Fungibilidade do executor. Como assim? Al Capone manda Francesco matar o prefeito. Se o Francesco disser, não mato, o prefeito está vivo, vai ficar vivo para sempre. Não por quê? Porque o Al Capone manda matar o Francesco e chama o Paolo, e o Paolo mata o prefeito. Tá bem? O executor é absolutamente fungível, substituível, exploda-se. Quem é o executor? Na Segunda Guerra, o general mandava o soldadinho apertar o botão para executar prisioneiro. O soldadinho fala, eu não aperto, os prisioneiros estão salvos, né? Não. O soldadinho morre e o outro soldadinho vai lá e aperta o botão. O executor é fungível. O exemplo de Roxin está no julgamento de Eichmann, em que Eichmann é questionado. Né? Eichmann, você percebia a tua responsabilidade, porque Eichmann é quem selecionava os prisioneiros que iam para os campos de extermínio. Não é? Você não percebe o tamanho da sua responsabilidade? Ele diz, não, e vocês estão enganados. Eu sou um burocrata. Eu cumpro ordens, aliás, eu não tenho nenhuma expertise para fazer isso. Se eu não estivesse aqui, outro estaria no meu lugar. Eu sou fungível, tá? É a referência que Roxin usa do julgamento de Eichmann na obra em que ele faz a releitura do domínio do fato. Tá bem? Terceira característica, peraí. E eu falei que o soldadinho, ou que o fungível, tem menor responsabilidade? De jeito nenhum. Ele também tinha domínio do fato. Eichmann também tinha. Porque ele estava na cadeia hierarquizada, não é? Sob poder de mando, mas com poder de mando. Assim como o soldadinho que aperta o botão diminui a responsabilidade? De forma alguma. Ele está realizando com as próprias mãos. Então ele também é autor. Tá? Então perceba que quando você fala fungibilidade do executor, você não diminui a responsabilidade do executor. Ela continua, por favor. Você só está aumentando a responsabilidade do homem de trás. Tá bem? Você só está reconhecendo o homem de trás. Você não está deixando de valorizar o homem da frente, por favor. Tá? Ah, então não. Claro. Eichmann fazia triagem. Pensou que é isso? Não? Tá? Você vai para a morte, você também. Ô louco. Não é? Claro que ele, né? Ele também é autor, apesar de fungível. É que a fungibilidade te permite chegar no homem de trás. Terceira característica. Eu só fiz essa observação, né, porque tem uma discussão grande hoje na Alemanha. Um outro autor chamado Schroeder, ele diz que não precisa ter essa fungibilidade e que essa fungibilidade acaba dando a impressão que o executor é menos importante. Né? E o Roxin diz, eu nunca falei isso. Eu não disse que o executor é menos importante. Né? Então tem essa discussão lá. Mas, terceira característica, que é a que deu problema no mensalão. Desvinculação do ordenamento. Dois pontos. A organização
deve operar na ilegalidade. Ou seja, seus membros acreditam que não serão atingidos pelo ordenamento. E não pautam suas atividades pela lei. Me permite explicar isso. Uma coisa é uma empresa que produz suco, tá? E que em um determinado momento, algum dos membros ali da empresa, do corpo gerencial, do corpo de execução, sei lá, resolve usar a venda de suco para exportar sem pagar tributo. Pronto. Tá bem? Então vamos lá. Não é uma empresa que opera na ilegalidade. Não, a empresa opera na legalidade. Foi praticado um crime lá dentro. Só. Tá? Então, aí você não pode usar o domínio do fato. Porque não é uma organização paralela ao ordenamento. É uma organização que opera no ordenamento dentro da qual foi praticada uma ilegalidade. Tá? É bem diferente. É bem diferente de Al Capone. Se você perguntasse para Al Capone, você não tem medo de ser preso? O que ele ia falar? Claro que não. Preso por quem? Pelo delegado que eu coloquei no poder? Pelo prefeito que eu financiei a eleição? Ou pelos policiais que estão na minha agenda de pagamento mensal? Claro que não. Tá? Eu não tenho nenhum receio de ser preso. Percebe? Por quê? Porque a organização opera na ilegalidade e ela não tem vínculo, ela não se deixa motivar pelo ordenamento. Porque ela se sente blindada perante o ordenamento. Essa é a ideia. Perguntam para Eichmann, não é? Também é o exemplo de Roxin na obra. Você não tinha medo de ser punido? O ordenamento alemão não admitia extermínio de prisioneiro. Não é? Então, se viram para Eichmann e dizem, ora, você não sabia que você um dia poderia responder pelo que você fez? E ele diz, responder perante quem? Perante o Führer? Que me mandava fazer? Tá? Não. Tá bem? Não. Claro que não. Não, eu estou fazendo o que o dono do poder quer. Ordenamento que se exploda. Tá bom? Entendeu a ideia? Isso é uma estrutura organizada, divorciada do ordenamento. E foi isso que deu o pau no mensalão. Porque aí, eu não vi os autos, não sei quem estava certo e quem estava errado. Tá claro isso? Beleza? Mas foi isso que deu a briga. Porque aí o ministro Lewandowski dizia, você está usando o domínio do fato citando o Roxin. Só que essa organização, ela não era uma organização desvinculada do ordenamento. Ela era uma organização vinculada ao ordenamento, uma empresa vinculada ao ordenamento, na qual foram praticadas ilegalidades. Se é assim, você não pode usar o domínio do fato. Tá? E o Joaquim Barbosa dizia, não, num primeiro momento, dá a impressão que ele dizia, sim, ela era desvinculada do ordenamento. Num segundo momento ele diz, mas não precisa ser. Eu posso aplicar mesmo assim. Tá? O Supremo é o Supremo, não precisa ser fiel ao ensinamento doutrinário. Se você me perguntar, a corte alemã é fiel ao ensinamento doutrinário de Roxin? Não, não é. Tanto que Roxin a todo tempo escreve, acabaram de me citar, não foi isso que eu disse. Acabaram de me citar, não foi isso que eu disse. Tá bem? A minha teoria não é assim. E no caso do mensalão, lembra que foram entrevistar Roxin? Estão te citando. E ele falou, então, não foi isso que eu disse. Porque na minha proposta tem que ser desvinculado ao ordenamento. Tá bom? É isso. Quem está certo, quem está errado, se estava, se não estava, sei lá, não viu os autos, não é? E cá entre nós, muitos tribunais em toda a Europa e no mundo não são fiéis a esse critério de Roxin. Tá bem? Então, se está certo, se está errado. Sei lá. O que está errado é você falar conforme Roxin. Não, aí não é conforme Roxin. Você está se divorciando de Roxin. Mas a teoria pode evoluir, melhorar, e ficar mais apta à persecução. Pode. Não é? Na própria imputação objetiva, tem um critério de Roxin,
não é? Que ele formula o critério, o tribunal adota diferente, ele critica e a doutrina toda diz, não, você não entendeu bem o critério. Mas é dele. Não é? E ele ficou minoritário na interpretação do critério que ele formulou. Não é? Ele está isolado. Não é? Sério, é bem engraçado isso. Não é? Então, isso acontece. Não é? O sujeito propõe o critério, a teoria não é mais dele. Não é que a teoria não é mais dele. Entendeu o que eu quis dizer? Depois que você formula um determinado conhecimento, o conhecimento ele tem vida própria, vai embora. Não é? Deu para pegar a briga do mensalão também, a grande discussão aqui, tá? Era em cima dessa desvinculação do ordenamento. Primeiro, se tinha ou não tinha. Segundo, se precisa ou não precisa ter essa desvinculação. Em Roxin, precisa. Tá bom? Por fim, então lembra que a gente estava estudando o domínio da vontade. Tá? 1, 2 e 3. Por fim, letra C, é o chamado domínio funcional. O que é o domínio funcional do fato? Se duas ou mais pessoas possuem a decisão conjunta sobre a realização do crime e com divisão de tarefas praticam atos essenciais para a consumação. Praticam atos essenciais para a consumação. Como assim? Entenda o exemplo bobo, e aí depois você elabora. O exemplo bobo é, Mévio e Tício vão roubar Pedro. Mévio vai lá e ameaça. Parado! Tício pega o dinheiro. Aí você prende Mévio e Tício. Mévio, você foi autor. Ele, eu? De jeito nenhum. Eu não peguei o dinheiro. Como é que eu posso ser autor do roubo sem pegar o dinheiro? Ah, então Tício, você foi o autor. Eu? Eu não ameacei. Como é que eu posso ser autor sem ter ameaçado? Ah, tá, então ninguém é autor. Os dois são autores. Por quê? Porque em uma divisão de tarefas, cada um praticou um ato essencial à prática delitiva, que foi fruto de uma decisão conjunta. Pronto. Isso é o que a gente chama de coautoria funcional. Tá? Quando todos decidem, o crime é de todos, não é? O crime não é para terceiro, o crime é do coautor funcional. Tá? E cada um pratica uma parte essencial dentro de uma divisão de tarefas. Tá bem? Quando você tem... Então, percebeu qual que é a diferença do anterior? Que no anterior, você está discutindo uma estrutura verticalizada de poder. Quem manda e quem obedece. Aqui na coautoria funcional, é uma perspectiva horizontal. Todos os coautores funcionais têm a decisão da prática do crime e praticam atos essenciais em divisão de tarefas. Tá bem? Talvez o melhor caminho para pegar determinadas atividades organizadas seja, não é? Essa coautoria funcional. Né? Grupos que praticam extorsão mediante sequestro. Tem um que só sequestra, tem um que só negocia, tem um que só pega resgate, tem um que... Não é? Vai ser difícil você pegar e demonstrar a verticalização. Mas não é difícil você demonstrar que o crime foi fruto de uma decisão conjunta, que teve uma divisão de tarefa com prática de atos essenciais. Tá bem? Então, talvez a coautoria funcional seja um caminho mais frutífero do que aquele que me parece que estão insistindo, né? Que é pegar o aparato organizado e vertical de poder. Bom, de qualquer forma. Deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Ponto. Partícipe é um conceito por exclusão
ou seja, é aquele que colabora sem ter o domínio do fato. Ponto. Como ensina Dona, gostei dessa síntese, se quiser. O partícipe controla sua própria participação. Mas não a realização do fato. Ele não controla se o fato acontece, ele só controla se ele colabora ou não. Beleza? Beleza. Ponto. Agora, o que é muito importante perceber, né, aí já encerrando, né, é que na teoria do domínio do fato, o mandante não é sempre autor. Tá bom? De jeito nenhum. Você consegue chegar no mandante autor no domínio da vontade, na coação moral, no erro ou no aparato organizado de poder. Fora daí você não consegue equiparar mandante a autor. Tá? Essa é uma equiparação equivocada e naquele mesmo concurso da Procuradoria da República que eu comentei, isso veio. Né? Na teoria do domínio do fato, o mandante é o autor. Não. O mandante será autor naquelas circunstâncias de domínio de vontade. Tá bom? Então, não é, né? Todo mandante, todo homem de trás vira autor. Não é assim, não. Longe disso. Tá bem? Tá bom. Ponto. Nós continuamos na aula que vem com participação. Tá bem? Se alguém puder anotar para mim, que a gente vai falar de participação. E chegaram perguntas aqui, ó. Deixa eu tentar responder. Gustavo, a Cláudia me pergunta. No crime insolente, a pessoa que soube não responde, porque seria uma cogitação. A ideia é que o fundamento da não responsabilidade no crime insolente é o mesmo que fundamenta a irrelevância penal da cogitação. Perfeito. A ideia de falta de alteridade, a ideia de falta de manifestação que possa trazer ofensividade. O fundamento é o mesmo. Excelente raciocínio, Cláudia. Gustavo, na teoria monista, 2 agentes atiram na mesma vítima. O tiro de um é letal, o outro não. Não tem um pela tentativa, não? Não. Pode ficar tranquila. Teoria monista, os 2 respondem pela consumação, se eles estiverem em concurso de pessoas. A gente vai, não é, explicar isso de 2 outras maneiras ainda, reforçar, justificar por que tal, na próxima aula, mas pode ficar tranquila. Tá bom? Isso não é discutível, isso é tranquilo. Quando tem discussão, eu juro que eu sempre trago. Aliás, isso é um cuidado que eu sempre vou ter. Não é? O curso não é específico para a carreira A ou para B. Então, sempre que for interessante responder algo na carreira A e outro algo na B, eu vou falar. Tá? No MP responda isso, na MAGE responda aquilo, na Defensoria responda aquilo outro, no delegado. Tá bem? Pode deixar. Ricardo me pediu para falar da funcional. Para repetir a funcional, é isso? Repito sim. Peraí. Deixa eu voltar para ela aqui para eu não dar o conceito diferente. Aqui, ó. Se 2 ou mais pessoas têm a decisão conjunta da prática do fato e em uma divisão de tarefas praticam atos essenciais. Então tem que ter decisão conjunta, divisão de tarefa, ato essencial. Tá bem? Isso bate na coautoria funcional. Beleza? Beleza? Senhores, chegamos até aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Até a próxima.